O Bom de Cidade faz essa semana a rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje é a vez do candidato Jerônimo Rodrigues, do PT. O tempo da entrevista é de 10 minutos. Boa noite, candidato. Boa noite, Carol. Prazer estar aqui mais uma vez contigo. Nos encontramos no debate muito qualificado. Quero dar boa noite a você que está nesse momento acompanhando aqui nessa entrevista. Parabenizar a Band por mais uma vez estar possibilitando a Bahia conhecer as propostas dos candidatos ao governo do estado e eu estou aqui à sua disposição. Pronto, candidato, vamos começar falando sobre essa questão que aconteceu agora essa semana. Algumas escolas estaduais não abriram ontem e hoje. Um protesto dos professores em relação ao pagamento dos precatórios, né, do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. É importante a gente lembrar. O projeto de lei do governo do estado que regulamenta essa remuneração já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, a gente sabe, ainda vai ser votado, mas, segundo o sindicato, esse projeto já teria aí uma redução no valor a ser pago, porque não incluiria os juros pelo atraso. O que é que o senhor acha sobre isso? Carol, é o seguinte, eu estava na secretaria quando nós iniciamos, inclusive, o processo da recepção desses recursos. Foi aprovado no Congresso Federal o pagamento do precatório. O precatório, para você que está acompanhando, é uma dívida da União em relação ao Estado e município, em relação aos recursos que o Estado utilizou e era obrigação da União. Só que o Congresso aprovou e o governo federal deu um calote nos estados e municípios e não pagou. Só agora pagou de forma parcelada. O governo do estado emitiu o projeto para o pagamento na Assembleia. Tem uma lei que regulamenta o não pagamento da taxa de juros. A PG está tratando disso, Carol. Eu quero garantir aqui que, no meu governo, esses pagamentos todos que serão direito dos trabalhadores, nós arcaremos. O governo está tratando disso com a PGE. Eu queria falar também, candidato, sobre o salário dos professores. O salário base de quase metade dos profissionais de educação da rede pública da Bahia em 2021 foi inferior ao piso nacional do magistério, isso segundo um relatório do Tribunal de Contas do Estado, que apontou também que a quantidade de educadores com salários menores do que prevê a lei federal vem aumentando progressivamente nos últimos 3 anos. O senhor não acha que o baixo salário dos professores reflete diretamente na qualidade da educação e isso também pode ter refletido no baixo índice do IDEB? Carol, nós sempre pagamos o que a lei exige no que diz respeito ao salário. Inclusive, nós temos na categoria dos estados um dos salários que se repercute tão bem quanto os outros estados. Então, não tenho essas informações sobre, nesse último período que eu saí, me afastei sobre essa relação do pagamento. Mas entendo que um profissional da educação bem remunerado e valorizado, tanto no salário quanto nas gratificações e na sua formação, esse apoio é fundamental para termos bons indicadores do seu rendimento e do rendimento dos estudantes. Agora eu queria falar também, secretário, sobre meio ambiente. Um levantamento aí do Sistema de Alerta de Desmatamento da Mata Atlântica apontou que a Bahia continua como o estado que mais desmatou a Mata Atlântica no primeiro trimestre de 2022. Foram mais aí de 7 mil hectares desmatados. O senhor, se eleito, o que vai fazer para tirar a Bahia dessa situação? Olha, no meu programa de governo, o meio ambiente está como prioridade, por entendermos a importância que temos. Nós temos biomas como a Caatinga, nós temos 70%, um pouco mais de semiárido no estado da Bahia, a Mata Atlântica, e isso, historicamente, a gente vem perdendo, a nível de Brasil, esse tratamento com rigor da lei e da fiscalização. Eu quero garantir que no meu programa de governo, como está escrito, nós temos que fazer 2 frentes. Uma é a fiscalização assídua, inclusive combinando com quem produz, que precisa, em algum momento, fazer algum tipo de relação com o meio ambiente. Mas o outro, Carol, é a educação ambiental. Nas nossas escolas, e inclusive na rede municipal, na parceria com os prefeitos e na própria universidade, fazer um grande arranjo para que a gente possa ter a educação ambiental, para que desde criança o jovem, o cidadão baiano compreenda a importância do meio ambiente. Então, rigor na fiscalização, já que nós temos leis em relação ao meio ambiente, e uma educação ambiental para que a gente possa tratar isso com a responsabilidade devida, com uma consciência, com uma cultura de uma comunidade, de uma população que gosta e entende a importância do meio ambiente. Agora, não é uma contradição, candidato, quando se critica tanto o governo federal pela questão dos desmatamentos no país, a Bahia ter essa posição? Nós temos no programa de governo a ideia do fortalecimento da instituição de fiscalização. O próprio INEMA tem feito isso com o rigor necessário.
E é necessário que a gente também compreenda que os investimentos que precisam de fazer alguma intervenção no meio ambiente tem que compreender a importância do meio ambiente. São duas coisas. Não dá para a gente poder frear o desenvolvimento, mas também não dá para a gente poder tratar o meio ambiente como se nós não tivesse uma repercussão de clima e de relacionamento com as enchentes, com as chuvas, que é o que a gente tem visto constantemente. Inclusive, as nascentes, pegando o caso aí que você coloca do Oeste, que é uma grande fonte de água do estado da Bahia, a gente cuidar com toda a delicadeza necessária. Agora, candidato, o senhor tem usado muito na sua campanha, a gente sabe disso, o apoio do ex-presidente Lula, até mesmo para poder te apresentar para o estado, já que o senhor ainda até então não tinha concorrido a nenhuma chapa majoritária. Mas a minha pergunta é, se o senhor foi eleito governador da Bahia, mas o ex-presidente Lula não for eleito, como é que fica essa relação com o governo federal? Isso não vai prejudicar o estado em relação aos recursos? Carol, nós experimentamos agora, eu não sei como é que o ex-prefeito de Salvador, que estava aqui ontem, ele abre a boca para dizer que tanto faz. No linguajar normal é tanto faz. Isso não existe. Nós, a Bahia, e o Brasil inteiro, mas a Bahia em especial, sofreu muito, ainda sofre. Porque o governo federal não fez a parceria devida, por mais que nós tenhamos um governador muito bem avaliado, que é o governador Rui Costa, com 80% de aprovação na avaliação da comunidade baiana, mas mesmo assim a gente não teve investimentos, foi perseguição. Então, se isso já aconteceu, a gente sabe o quanto é ruim a gente não trabalhar de forma casada com a eleição de um governador com o presidente. Nós estamos jogando um jogo eleitoral importante nesse momento do Brasil e da Bahia, mas nós estamos jogando para ganhar no primeiro turno. Respeitando a oposição, nós vamos ganhar e vamos continuar governando a Bahia no primeiro turno. E o Lula, da mesma forma. Então, não há outra possibilidade. É Lula 13 no primeiro turno e Jerônimo 13 no primeiro turno. Mas temos que pensar numa possibilidade disso acontecer, né, candidato? Quando a gente entra, Carol, em um jogo de futebol, vou dar um exemplo de futebol. A gente, mesmo sabendo que o jogo é difícil, a gente joga para ganhar no tempo regulamentar. Preparado para uma prorrogação, para os pênaltis, mas nós estamos jogando preparados para ganhar no primeiro turno. As pesquisas já vão começar a mostrar isso. Candidato, vamos falar sobre segurança pública. A questão da violência é um ponto de muita crítica do governador Rui Costa. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam aí que das 30 cidades com mais mortes violentas no país, 5 estão aqui na Bahia. Por mais que a Secretaria de Segurança Pública questione os métodos desse levantamento, é fato a sensação de insegurança da população e aumento do número da criminalidade. O que é que o senhor vai fazer, se eleito, em relação à segurança no estado? Carolina, nós entendemos que a segurança pública é um tema muito sensível. Eu me comprometo com você que está acompanhando a gente aqui agora, com toda a Bahia, eu serei rigoroso com o tema da segurança pública. Os grupos criminosos não terão oportunidade de atuar na Bahia. Nós temos uma polícia militar, civil e bombeiro muito competente, referência em todo o país, e eu vou investir em 3 frentes. Uma, concurso público para que a gente possa garantir efetivo suficiente para tomar conta da segurança da Bahia. Qualificação e valorização do profissional. Temos um programa de habitação para o servidor público e o profissional da segurança pública será prioridade. Mas 2 frentes que é importante para a gente. A primeira é garantir que nós tenhamos investimento em tecnologia e inteligência, para que a gente possa fazer uma ação de prevenção, mas também de efetivação de quando o fato acontece. Agora, é fundamental também, Carol, da gente destacar que o Brasil vem padecendo muito com esse presidente. Nós temos a dificuldade imensa por conta do comportamento dele de estimular a violência, a aquisição de armas. E digo a você, o Lula, na semana passada, chamou uma reunião, que era aquilo que nós gostaríamos, conversamos com ele, e ele chamou a reunião para 3 frentes. Uma, um plano nacional de segurança pública, um ministério forte para cuidar da segurança pública e terceiro, estatuto de desarmamento. Nesses últimos 3 anos, o que a gente viu foi... triplicou a quantidade de armas no país por conta de um comportamento de um presidente que vive estimulando a violência. Secretário, a gente está... perdão, secretário. Pode chamar de governador, cara. Pode chamar de governador, já. Nós estamos no finalzinho da sua entrevista. Vou deixar, então, para suas considerações finais. Quero me dirigir a você, agradecer, Carol, você, a Band, pela oportunidade. O tempo é curto, mas é suficiente para dizer. A Bahia tem lado. É Lula presidente. O Brasil tem jeito. Lula presidente, Otto senador, Jerônimo governador. E aproveito aqui para também pedir a sua confiança, o seu voto,
para que no Brasil a gente possa chamar a esperança de volta. E da mesma forma que nós cuidamos da Bahia, cuidamos de você, a gente quer continuar cuidando de cada canto desse estado, do oeste, do extremo sul, do norte, do sisal, porque nós entendemos a importância de termos um governo que gosta de gente. Aqui não tem aquela conversa de tanto faz. Aqui é Lula presidente, Jerônimo governador e Otto senador. Um abraço, boa noite e até a próxima, Carol. Muito obrigada, viu, candidato? Amanhã, seguindo a ordem estabelecida por sorteio, o entrevistado será João Roma, do PL.